Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre APIPA em redes de computadores. O que é esse tal de APIPA? APIPA é uma sigla que significa Automatic Private IP Addressing ou endereçamento IP privado automático. O negócio é o seguinte, quando a gente utiliza o endereçamento IPv4 numa rede, a gente tem que configurar os IPs nas estações de trabalho. E isso você pode fazer manualmente ou utilizar um servidor DHCP para atribuir esses endereços de forma automática, que é o procedimento mais comum. Tá? Porém, pode acontecer do seu servidor DHCP falhar ou não estar disponível na rede, ou ainda a sua estação não conseguir contactar o servidor de DHCP para pegar essa configuração de IP automático. Nesse caso, para tentar garantir que as máquinas, as estações, ao menos consigam se comunicar entre si dentro da própria rede local, existe esse esquema que a gente chama de APIPA, também conhecido como endereço de link local. Assim, é possível garantir que as máquinas consigam se comunicar na rede local, mesmo que não haja um servidor DHCP disponível para atribuir endereço ao host naquele momento. Legal? Então a ideia do APIPA é essa. É um endereço de configuração automática do Windows, tá? Isso aqui é para Windows. Esse serviço atribui automaticamente o IP a uma estação caso haja falha na comunicação com o DHCP. E veja que quem atribui é a própria estação, né? Ela se auto-atribui esse endereço. Tá? Isso aqui visa garantir a comunicação entre as estações numa rede local. Tá? A cada 5 minutos, o serviço do APIPA ele fica verificando se um servidor DHCP já está disponível de volta na rede, para solicitar um IP de verdade, né, para a máquina poder se comunicar na rede local e também com a rede externa, por exemplo, a internet. Beleza, pessoal? Bom, o APIPA ele vai cair numa faixa de endereços especial. Tá? Então, o IETF ele atribui uma faixa de endereços específica para o APIPA, que é essa que você está vendo aqui. Endereço 169.254.0.1 até 169.254.255.254. Sendo que o primeiro e o último blocos dessa faixa são reservados. Então as estações, na verdade, recebem esses endereços aqui. 169.254.1.0 até 169.254.255. Dizer que a estação recebe o endereço não é estritamente correto, porque ela se auto-atribui. Tá? Você deve estar se perguntando, peraí, se a estação se auto-atribui um endereço, se eu tiver 20 estações numa rede e o servidor DHCP falhar, as 20 estações vão se auto-atribuir endereços. Como é que a gente garante que os endereços não sejam iguais entre si? O serviço do APIPA garante isso enviando pacotes ARP para a rede para fazer a verificação dos endereços que já estão em uso pelas outras estações. Assim ele se auto-atribui um endereço que vai ser diferente dos endereços das demais estações que estejam na mesma rede local. Lembrando que isso aqui só é válido para rede local, ok? E a máscara de subrede que é utilizada é uma máscara classe B 255.255.00. Tá? Você provavelmente já deve ter visto esse endereço aqui em alguma máquina, em alguma estação. Né? Já deve ter se deparado dando um ipconfig na máquina ou fazendo uma verificação de IP com algum endereço iniciado em 169.254 e talvez tenha se perguntado o que é isso, né? De onde vem esse endereço. Agora você já sabe, ele é um endereço de configuração automática privado. Bom, para que serve o APIPA exatamente? Então, além de fazer essa configuração automática para permitir a comunicação das máquinas na rede, o APIPA tem algumas outras aplicações meio que indiretas. Tá? A primeira delas e mais óbvia é que o APIPA é um indicativo de que não tem conectividade com o servidor DHCP. Tá? Então, pegou o endereço APIPA na máquina, é porque ele não está conseguindo se comunicar com o servidor DHCP. O problema pode estar na estação ou pode estar lá no servidor mesmo. Tá? Se você tiver várias máquinas na mesma rede local, todas usando a pipa, o problema provavelmente deve estar no switch ou lá no seu servidor DHCP mesmo. Mas se for apenas uma estação na rede com problema, com o endereço do APIPA, então o problema deve ser na estação ou na conectividade dessa estação com a rede. E aí o APIPA pode te ajudar a detectar problemas, como por exemplo um patch cable com defeito, o de servidor DHCP, como já citei, uma conexão à rede sem fio não adequada, tá, que não completou, problemas no cabeamento fixo, até mesmo problemas em uma ou mais portas do switch.
Sempre problemas que levem à quebra de comunicação entre as estações e o servidor DHCP, tá? Numa rede local. Lembrando que o endereço APIPA não permite que seja feito roteamento para fora da rede local. Então não tem acesso à internet quando as máquinas estão utilizando o APIPA. Beleza? Bom, vamos ver o APIPA em ação então. Eu tenho uma máquina virtual rodando aqui. Deixa eu puxar essa máquina. Uma maquininha aqui com Windows 10. E eu vou mostrar o APIPA em execução aqui na máquina. Eu vou chamar aqui um prompt. Vou usar o PowerShell mesmo, tá? Comando ipconfig, que você já deve conhecer, e ele traz a configuração de rede atual do meu computador. Então, nesse exato instante, a minha máquina está usando o IPv4 192.168.1.107, máscara de subrede padrão classe C, e o meu gateway padrão 192.168.1.1, tá? A configuração de rede está normal agora, está perfeita. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou desativar essa interface de rede, eu vou simular um defeito, na verdade. Eu vou aqui em configurações de rede, estou usando o VirtualBox para isso, e eu vou mudar essa placa para rede interna. Aqui eu estou simulando uma quebra da comunicação entre essa máquina e o meu roteador banda larga aqui da minha rede, que tem um DHCP interno. Então eu dou OK, quebrei essa comunicação, mas a máquina ainda tem esse endereço IP aqui atribuído. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ipconfig/release para liberar essa configuração de IP. Então, release, e a máquina ficou sem configuração nenhuma, tá? Não tem IP. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ipconfig de novo, para fazer a verificação da configuração atual de rede da máquina. E veja, olha o IP 169.254.61.237. Esse endereço ele chama de endereço IPv4 de autoconfiguração. Ou seja, esse aqui é o endereço APIPA em ação. Então, perdeu a conectividade com o meu servidor DHCP e imediatamente o endereço APIPA é atribuído à máquina. Na verdade, não é imediato, leva alguns poucos segundos para esse endereço aparecer aqui. Beleza? Bom, se eu quiser voltar isso aqui para o meu endereço normal, basta eu restabelecer a conectividade com o meu DHCP, que eu faço colocando essa placa em modo bridge, tá? Mas isso não é suficiente, né? Se eu der o ipconfig, ele ainda não tem configuração de rede. Um pouco tempo depois, no máximo em 5 minutos, automaticamente o APIPA vai se comunicar com o DHCP e vai conseguir a minha configuração de rede de volta. Deixa eu ver se ele já conseguiu de volta. Já conseguiu de volta. Foi bem rapidinho, na verdade. Então, endereço IPv4 192.168.1.107. Se demorar um pouquinho, basta você dar um ipconfig/renew, tá? Esse comando aqui, ipconfig/renew, e ele vai renovar a configuração de IP com o DHCP. Beleza, pessoal? Para encerrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um ncpa.cpl, que é para abrir aqui as conexões de rede do painel de controle, e essa daqui é a minha interface de rede Ethernet. Botão direito, propriedades, eu vou em IPv4, Internet Protocol Version 4, propriedades de novo. Ele está configurado para obter o endereço IP automaticamente, ou seja, para usar o DHCP. Mas veja que interessante, aqui em cima, do lado da guia geral, eu tenho uma guia chamada Configuração Alternativa. Clicando nela, você vai ver que eu tenho uma opção chamada Automatic Private IP Address configurada, ou seja, APIPA. É aqui que a gente ativa o APIPA. Por padrão, ele vem ativado, tá? Então, por conta dessa configuração aqui, é que a minha máquina recebe aquele endereço, ou se auto-atribui aquele endereço da faixa 169.254. É possível marcar a opção User Configure, configurado pelo usuário, e atribuir uma configuração alternativa que a máquina vai usar se perder a conectividade com o DHCP, em vez de utilizar a configuração de APIPA. Beleza? Mas o padrão é utilizar o APIPA marcado aqui. Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente aprofundou um pouquinho nossos conhecimentos de redes no Windows no caso, trabalhando com endereço de configuração automática APIPA. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website
que é o www.bosontreinamentos.com.br, e também para curtir a nossa página do Facebook, que é a Boson Treinamentos em Tecnologia. Obrigado e até a próxima!